Meu pai olhou para mim na sala de estar da minha avó. O caixão dela ainda nem tinha esfriado, o velório fazia 3 dias. E disse rindo baixinho para os meus tios: "Não se preocupem. Vou cuidar de tudo que é dela." O Fernando nunca soube administrar nem o próprio salário. Imagina uma herança. Ele nem olhou para mim enquanto dizia isso. Como se eu fosse móvel na sala, não filho dele. Eu tinha 47 anos. Uma empresa de contabilidade que eu mesmo construí do zero. E um pai que ainda falava de mim como se eu fosse o adolescente desajeitado que ele expulsou de casa aos 20 anos por recusar entrar no negócio de seguros da família. Não respondi na hora. Fiquei ali, quieto, olhando para o retrato da minha avó Amélia na mesinha da sala. Aquele sorriso dela que sempre parecia saber de alguma coisa que ninguém mais sabia. O que meu pai não tinha ideia, o que ninguém naquela sala tinha ideia, era que minha avó tinha passado os últimos 2 anos da vida dela sentada comigo. Toda semana no apartamento pequeno que ela insistiu em manter mesmo depois que meu pai tentou convencer ela a vender e morar com eles. E nessas tardes de quinta-feira, entre xícaras de café e as joias que ela ia me mostrando, uma por uma, contando a história de cada peça, ela também tinha ido a um escritório de advocacia que meu pai nunca soube que existia. Meu nome é Fernando Castro, tenho 47 anos, e até 3 dias atrás eu era, aos olhos da minha família inteira, o filho que decepcionou o pai, o neto esquecido que só a avó ainda tratava como gente. O que eu não sabia, sentado naquela sala ouvindo meu pai já dividindo mentalmente uma herança que nem tinha sido lida ainda, era que minha avó tinha passado os últimos anos da vida dela construindo, silenciosamente, algo que ia mudar tudo. Não só para mim, pro meu pai também. Deixa eu te levar de volta para entender como cheguei até aquela sala. Meu pai, Ricardo Castro, sempre teve uma ideia muito clara de quem cada filho devia ser. Meu irmão mais velho, Paulo, seguiu pro negócio de seguros sem questionar. Casou com a filha de um sócio importante e virou exatamente a cópia que meu pai sempre quis. Eu não consegui. Aos 20 anos contei pro meu pai que ia fazer faculdade de contabilidade, não administração, e que não tinha interesse nenhum em vender a apólice de seguro pro resto da vida. Ele me olhou na mesa de jantar da casa onde cresci, aqui em São Paulo, e disse que se eu não ia seguir o legado da família, não precisava mais ficar sob o teto dele. Saí de casa naquela mesma semana com uma mochila e as economias que eu tinha guardado cortando grama dos vizinhos desde os 15 anos. Minha avó Amélia foi a única pessoa da família que discordou dele abertamente. Foi até a porta enquanto eu carregava minhas coisas pro carro emprestado de um amigo e disse, na frente de todo mundo, que meu pai estava cometendo um erro que ele ia levar a vida inteira para entender. "Ricardo", ela disse, "teimosia não é a mesma coisa que princípio. Você tá confundindo os dois de novo." Meu pai não respondeu. Nunca respondia quando minha avó falava desse jeito com ele. Nos 27 anos seguintes, minha avó nunca deixou de estar presente na minha vida. Mesmo com meu pai fingindo, na frente da família inteira, que existia algum tipo de distanciamento natural entre nós. Ela ia no meu formatura sozinha, sentava no fundo, ia embora antes de qualquer foto de família. Foi a única Castro na minha cerimônia de casamento com Juliana, há 16 anos, e disse para ela na recepção: "Você escolheu um homem bom. Deu trabalho manter ele assim, mas escolheu bem." Ela me emprestou os primeiros 30 mil reais que abriram meu escritório de contabilidade, quando eu ainda trabalhava numa mesa dobrável emprestada e um notebook velho. Paguei cada centavo de volta em 2 anos, com juros que ela nunca pediu, e eu insisti em pagar mesmo assim. Ela nunca contou nada disso pro meu pai. Para ele, o filho renegado tinha desaparecido no mundo. E vovó Amélia era só uma senhora idosa demais e discreta, demais para falar sobre qualquer coisa importante. Era exatamente a impressão que ela queria que ele tivesse. A saúde da minha avó começou a piorar 2 anos antes de ela morrer. Nada dramático no início, só o desgaste lento que chega pros 90 anos. Uma queda na cozinha, uma internação que virou 2. Um cardiologista usando palavras como administrar em vez de curar. Eu ia visitar ela toda quinta-feira à tarde, sempre depois do expediente, sempre nos horários que eu sabia que meu pai não ia estar fazendo uma daquelas visitas rápidas e performáticas dele. "Você veio de novo", ela dizia sem tirar os olhos do jornal que fingia ler. "Sua esposa sabe que você passa mais tarde com uma velha do que com ela? Juliana manda lembranças."
E pergunta quando a senhora vai finalmente ensinar aquela receita de brigadeiro de novo. Não dou receita. Dou dinheiro emprestado, aparentemente, mas receita não. Ela dobrava o jornal, finalmente olhando para mim de verdade. Senta. Me conta do escritório. Eu contava tudo, sobre os novos clientes, sobre uma funcionária nova que eu tinha contratado, sobre as dificuldades do dia a dia. Ela escutava do jeito que sempre escutou, inteira sem celular na mão. Como se nada no mundo importasse mais do que aquilo naquele momento. Cerca de 4 meses antes de morrer, ela me contou do nada entre um gole de chá e outro. Tenho visitado uma advogada esse ano, Fernando. Uma tal de doutora Isabel, afiada como faca. Não aceita bobagem nenhuma, o que, considerando a família que ela tá lidando, é exigência, não preferência. Vovó, deixa eu terminar. Ela ajeitou o corpo na cadeira, fazendo uma careta de dor que tentou esconder. Seu pai acha que vai ficar com essa coleção de joias inteira. Vem rondando isso desde que descobriu que eu tava doente, Fernando. E eu deixei ele rondar. Porque homem que já acha que ganhou não luta direito por nada. O que a senhora fez de verdade? Ela sorriu. O mesmo sorriso do retrato na sala, o que sempre parecia saber de alguma coisa que mais ninguém sabia. Deixei tudo pra você, ela disse. Cada joia, cada anel, cada colar que veio da minha mãe e da mãe dela antes. 2.800.000 reais, mais ou menos, dependendo da avaliação da semana que eu partir. Eu fiquei sentado ali, sem conseguir dizer nada que não soasse, pequeno perto do que ela tinha acabado de me contar. Voltando para a sala de estar, 3 dias depois do enterro, meu pai já tinha decidido mentalmente quem ia administrar o que era meu. A leitura do testamento aconteceu na semana seguinte, no escritório da doutora Isabel Prado, numa sala no 4º andar de um prédio no Itaim Bibi. Meu pai chegou cedo, terno bem passado, o mesmo sorriso confiante de sempre. Minha mãe sentou ao lado dele com um lenço que ela nunca usou de verdade. Craig, ele disse, ainda usando o mesmo tom que ele usava comigo desde os 20 anos, tom de quem já decidiu como as coisas vão ser antes de qualquer conversa acontecer. Vamos resolver isso rápido, com juízo, entre família. A doutora Isabel abriu a pasta, ajustou os óculos e começou a ler sem se deixar apressar por ninguém. Ao meu neto Fernando Castro, ela leu: deixo a totalidade da minha coleção de joias, avaliada em 2.800.000 reais. Meu pai sorriu. Aquele sorriso de negócio fechado. Isso é maravilhoso, Fernando. Claro que vamos te ajudar a administrar isso direito. Você nunca lidou com esse tipo de valor antes. A doutora Isabel nem levantou os olhos. Há uma cláusula adicional, ela disse, que o Dicujus determinou que fosse lida integralmente, independente de quem estivesse presente. E leu. Uma cláusula que determinava, em linguagem jurídica precisa, que qualquer tentativa de Ricardo Castro assumir controle, gestão ou influência sobre aquela herança resultaria na transferência automática e irrevogável de todo o patrimônio para um fundo administrado exclusivamente por uma instituição financeira independente, sem acesso nenhum da família, permanentemente. O sorriso do meu pai congelou. Ela documentou tudo, a doutora Isabel completou. Avaliação cognitiva completa 4 dias antes de assinar. Testemunhas independentes, vídeo da assinatura. Ela sabia exatamente o que o senhor ia tentar fazer. Sr. Castro, e se preparou para isso com anos de antecedência. Meu pai tentou, é claro. Contratou advogado. Entrou com uma ação questionando a capacidade mental dela. Perdeu em menos de 20 minutos de audiência quando o vídeo foi exibido. Minha avó, lúcida, decidida, explicando para a câmera exatamente por que estava fazendo aquilo. Meu pai nunca mais falou comigo depois daquele dia. Nem eu fiz questão de procurar. Investi parte da herança no meu escritório de contabilidade. O resto guardei. Do jeito que ela teria guardado, sem alarde, sem precisar provar nada para ninguém. Ela sabia exatamente quem eu era, mesmo quando o resto da família fingia que eu não existia.